A Casa da Floresta, capítulo 27. Em meados de fevereiro, as tempestades deram lugar a um período de tempo bom, claro, frio, mas ensolarado. Nos lugares abrigados, as árvores frutíferas começaram a florescer e os galhos ficaram vermelhos com a volta da seiva. As colinas vibravam melodiosas com o balir dos carneirinhos e os brejos ressoavam com os gritos dos cisnes que retornavam. Ilan olhou para o céu azul e percebeu que tinha chegado a hora de cumprir a promessa feita a Marcelius. Ela estava esperando no jardim quando Senara atendeu ao seu chamado. Está um dia bonito, Senara disse, obviamente imaginando porque Eilan a havia afastado de suas obrigações. Está sim, Eilan concordou. Um belo dia para se cumprir um dever incômodo, mas você é a única a quem eu posso pedir. Do que se trata? As filhas de Brigita. Já estão aqui há 1 ano e está na hora de entregá-las aos romanos, conforme prometi. Eles cumpriram suas palavras no que diz respeito a Brigita, e acredito que irão tratar as crianças com delicadeza. Mas isto deve ser feito discretamente para que não reacenda a velha inimizade. Você tem idade suficiente para levá-las para Deva, e conhece suficientemente bem o latim para indagar aonde fica a casa de Marcelo Severus. Concorda em levá-las? Severus? Senara franziu a testa. Acho que me lembro deste nome. Minha mãe me disse uma vez que o irmão dela trabalhava para ele. E que ele era um homem duro, mas justo. É o que também acho, Eilan concordou. Quanto mais cedo as meninas estiverem sob seus cuidados, mais depressa ele poderá colocá-la no novo lar. Mas elas serão criadas como romanas, Senara protestou então. E isso seria ruim? Eilan sorriu para ela. Afinal de contas, sua própria mãe era romana. Isso é verdade, ela falou pensativa. Às vezes penso como seria a família dela e como foi crescer naquele mundo. Está bem, disse finalmente, eu vou. Levou algum tempo para aprontar as crianças, pois Eilan quis ter certeza de que ninguém na cidade romana tivesse motivos para dizer que tinham sido negligenciadas enquanto estiveram no meio dos druidas. Finalmente, até Eilan ficou satisfeita, e Senara, dando a mão a uma menina de cada lado, estava pronta para partir para Deva. O dia estava frio, mais claro, e mesmo com uma criança nos braços e a outra saltitando ao seu lado, Senara foi rápida. As crianças conversavam alegremente, excitadas pelo passeio. Quando ficaram cansadas, ela amarrou a menorzinha em seu chale, onde logo adormeceu, e pôs a outra no colo. Nessa altura, já podia ver as primeiras casas nos limites da cidade e os muros da fortaleza mais adiante. Ao chegar no fórum central, ela se sentou num banco ao lado de uma fonte para ajeitar as meninas antes de perguntar o caminho para a casa de Marcelius. De repente, a luz do sol foi bloqueada. Senara olhou para cima e viu o romano que havia encontrado na casa do ermitão no ano anterior. Mais tarde, pareceu-lhe simbólico que estivesse em pé entre ela e o sol, mas não pensou nisso naquele momento. Eu já a vi antes, não? Ele perguntou. Na cabana do padre Petrus, ela disse, ficando vermelha. Uma das crianças acordou e ficou olhando para eles com os olhos sonolentos. Ela não o vira em nenhuma reunião do pequeno grupo de nazarenos locais. Mas, na verdade, vivendo dentro da Casa da Floresta, não podia ir lá com muita frequência. Fora a primeira vez por curiosidade e depois porque a língua romana dava-lhe alguma forma a impressão de ser um elo com a sua mãe morta. E finalmente porque encontrou conforto lá. O belo romano ainda olhava para ela. Era mais moço do que havia pensado a princípio, e ela gostou do sorriso dele. Para onde está indo, donzela? Para a casa de Marcelo Severo, senhor. Estas meninas devem ser entregues aos cuidados dele. Ah, então estas são as crianças. Por um momento ele franziu a testa, depois o sorriso rápido, mas uma vez iluminou-lhe o olhar. Foi bom nos encontrarmos então, também estou indo para lá. Posso ser seu guia? Ele estendeu a mão e a menina mais velha colocou a mãozinha na dele, sorrindo. Ela ficou em dúvida, mas ele pendurou a criança no ombro e ao ouvir o riso da menina, Senara decidiu que afinal de contas ele devia ser bondoso. O senhor a carrega como alguém que já está habituado com crianças, disse. E embora não perguntasse mais nada, ele respondeu. Tenho 3 filhas. Estou bem acostumado com crianças. Então pensou, ele é casado. Será que é um de nós? Após um momento perguntou.
Diga-me, o senhor faz parte do rebanho do padre Petrus? Eu não, ele respondeu, mas minha esposa sim. Então, senhor, sua esposa é minha irmã em Jesus e, portanto, minha parenta. Os lábios dele esboçaram um sorriso irônico e ela pensou: ele é jovem demais para sorrir com tanta amargura. Quem o terá ferido tanto assim? O senhor é muito gentil em me acompanhar, disse em voz alta. Não é nenhum sacrifício, Marcellus é meu pai. Estavam se aproximando de uma bela casa perto dos muros da fortaleza, caiada de branco e com um telhado no estilo romano. O romano bateu no portão e após alguns instantes um escravo o abriu e eles atravessaram um corredor comprido que dava num jardim cercado. E o romano perguntou: meu pai está em casa? Está com o legado, o homem respondeu. Pode entrar e esperar por ele se quiser. Já deve estar chegando. Realmente, Marcelo chegou 4 ou 5 minutos depois. Senara ficou satisfeita em vê-lo, pois a menina menor tinha acordado e começado a ficar inquieta. Marcellus entregou-as a uma escrava roliça e bondosa, que tomaria conta delas até chegarem os pais adotivos que havia escolhido para elas. Ele agradeceu a Senara e perguntou-lhe educadamente se precisava de alguém para acompanhá-la de volta. Senara sacudiu rapidamente a cabeça. Na casa da floresta pensavam que havia levado as meninas para a casa de parentes da mãe. Voltar com uma escolta de soldados romanos iria certamente provocar comentários. No entanto, seria agradável se os jovens severos a levasse para casa, mas abandonou logo a ideia. Eu a verei de novo? Ele perguntou, e um ligeiro tremor de excitação percorreu-a. Talvez em um dos cultos. Então, antes que fizesse papel de boba, ela se esgueirou pela porta. Júlia Licínios nunca fazia nada pela metade. Uma noite em abril, pediu a Gaius que a acompanhassem a um culto noturno no templo nazareno em Deva. Embora o casamento dele se houvesse transformado em uma ficção, ainda era a senhora da casa e Gaius se sentia na obrigação de apoiá-la. Pensara em divórcio, mas não via sentido em ferir Licínios e suas filhas para se casar com outra moça romana. Não gozava de prestígio suficiente junto ao imperador para fazer uma aliança com uma família do partido dele, e aliar-se com a oposição poderia ser perigoso. Embora o Marcellus, mais velho, pouco falasse, Gaio sabia que a sua conspiração crescia. Se o imperador caísse, tudo mudaria. Gaius achou melhor adiar as preocupações acerca do seu futuro até saber se teria um. Já que o templo nazareno havia sido comprado em parte com o valor obtido pelas joias que Júlia parecia não usar mais, Gaius estava curioso para ver que tipo de bem ela havia conseguido com o dinheiro. Quando partiram, eram um grupo numeroso, não apenas Gaius e Júlia, mas as meninazinhas e as suas amas e o que parecia metade da criadagem. Por que levar toda essa gente conosco? Gaius perguntou com um certo mau humor. Ele e sua família dormiriam naquela noite na casa de Marcellus, mas seu pai não tinha lugar para toda a sua criadagem. Porque todos eles são membros da congregação, Júlia disse com mais amabilidade. Gaius ficou surpreso. Jamais que passaria pela cabeça criticá-la com relação à organização da casa, mas ele não havia percebido que o zelo dela havia ido tão longe. E ela acrescentou: eles voltarão à vila depois de terminar. Não posso negar-lhes o direito de orar. Gaius pensou que, na verdade, ele não queria negar-lhe esse direito, mas achou mais prudente não dizer nada. A nova igreja cristã era um prédio antigo e amplo, perto do rio, que havia pertencido originalmente a um importador de vinho. O cheiro de velas de cera se sobrepunha ao fedor do vinho velho, e o altar estava enfeitado de flores. Algumas pinturas toscas, um pastor carregando uma ovelha, um peixe, alguns homens num barco, adornavam a parte caiada de branco. Quando entraram, Júlia fez um sinal misterioso. Ele ficou aborrecido ao ver que Sela, Tértia e Quartilha tentaram imitá-la. Será que Júlia havia convertido não só os criados, mas também suas filhas? Imaginou se estes cristãos estariam tentando minar a autoridade do lar. Júlia achou lugar num banco duro, não muito longe da porta, e se sentou cercada de suas servas e suas filhas. Gaius, em pé atrás dela, olhou em volta para ver se conhecia mais alguém na congregação. A maioria dos fiéis parecia pertencer à classe trabalhadora mais pobre, e ele imaginou como a esnobe Júlia se sentiria no meio daquela gente.
Então reconheceu um rosto, a moça que havia levado as filhas de Brigita para a cidade. Ela havia dito a ele que ia aos cultos quando conseguia sair, e ele compreendia agora que um dos motivos de ter cedido aos pedidos de Júlia para acompanhá-la fora uma leve esperança de vê-la. Um padre bem barbeado e usando uma túnica longa entrou com 2 meninos, um dos quais carregava uma grande cruz de madeira e o outro uma vela. Os 2 homens mais velhos, que Júlia dissera que eram diáconos, um dos quais carregava um livro pesado com encadernação de couro. Este era um homem de aparência sóbria, de meia-idade. Ao colocar o livro sobre o enorme púlpito, tropeçou numa criança de 4 anos que estava no corredor. Mas ao invés de fugir aterrorizada, a criança sorriu para ele, e o diácono inclinou-se e abraçou-a com um sorriso que transformou-lhe o rosto. Depois devolveu-a para o pai, um homem rude e sujo, com braços musculosos de ferreiro. Houve preces e invocações, a congregação foi purificada com incenso e água, tudo bastante parecido com uma cerimônia romana, o que evitou que Gaio se sentisse pouco à vontade, embora o latim fosse inculto. Então os padres e diáconos sentaram-se e houve certa agitação quando um outro homem se adiantou. Gaio não ficou surpreso ao reconhecer o padre Petrus, parecendo desgrenhado e barbado ao lado dos outros. Contemplou os fiéis reunidos com tanta intensidade que Gaio imaginou irreverentemente se o eremita sofreria de miopia. O nosso mestre uma vez disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Muitos de vocês que estão aqui hoje perderam um filho e sofrem, mas os seus filhos, eu lhes digo, estão seguros no céu ao lado de Jesus. E vocês, pais que sofrem, são mais felizes do que aqueles pais que entregaram seus filhos vivos para o culto de ídolos. Digo a vocês que seria melhor para estas crianças estarem mortas, não tendo pecado, do que vivas para servir a falsos deuses. Ele parou para respirar e o povo suspirou. Eles vieram aqui para sentir medo, Gaio pensou cinicamente. Estão apreciando a ideia da sua superioridade virtuosa. Pois este é o primeiro dos mandamentos. Deveis amar o Senhor vosso Deus com todo o coração e a alma. E o segundo mandamento diz: deveis honrar pai e mãe. Padre Petrus bramiu. Surge então uma pergunta: até que ponto um jovem pode ser responsável se os seus guardiões o colocam a serviço de um ídolo pagão? Existem padres na nossa igreja que declaram que todos, até mesmo bebês, são culpados se estiverem presentes durante a adoração de um ídolo. Mas existem outros que dizem que se os guardiões de uma criança a obrigam a adorar um ídolo antes que tenham atingido a idade da razão, então ela não deve ser considerada culpada. A minha opinião é que... Mas Gaio não estava mais se importando com a opinião do padre. Nesta altura, o seu olhar estava preso na figura muito mais agradável da moça Senara, que estava inclinada para a frente e absorvida nas palavras do eremita. Ele perdera irremediavelmente o fio do discurso do padre, mas já chegara à conclusão de que essas cerimônias cristãs eram chatas demais para o seu gosto. Nenhum sacrifício, nenhum urro de incentivo, nem mesmo o drama que os ritos de Ísis e Mithras às vezes proporcionavam. De fato, essas cerimônias cristãs eram, em resumo, a coisa mais chata que já havia escutado, com exceção de algumas filosofias dos druidas. Mesmo tendo o rosto bonito, uma moça para olhar, passou-se um bom tempo antes que o discurso do padre Petrus finalmente terminasse. Gaio estava ansioso para sair e foi com consternação que soube que ele e os outros membros não batizados da congregação deveriam esperar do lado de fora, enquanto os iniciados participavam de algum tipo de ágape. Reclamou tão alto que Júlia finalmente concordou em ir embora tivesse prometido às amas e às servas que elas poderiam ficar. Ele pegou no colo Quartilha, que estava dormindo, e se dirigiram para a casa de Marcellus. Mal havia partido e Tércia começou a reclamar que também queria ser levada no colo. Gaio disse a ela rispidamente para se comportar como uma menina grande e andar. A saúde da mãe havia melhorado bastante, mas ela ainda não estava suficientemente forte para carregar a criança. E Sela ainda era muito pequena para isso. Quando Tércia começou a choramingar,
Alguém surgiu atrás deles e ele ouviu uma voz doce dizendo: Eu posso carregar a menininha. Gaius teria recusado, mas a moça bretã já tinha posto no colo a criança sonolenta, que caiu dormindo em seus braços quase imediatamente. Ela não pesa quase nada, disse a moça, e estou acostumada a trabalhos mais pesados do que este. Você é uma verdadeira irmã em Cristo, exclamou Júlia. Gaius não encontrou nada para acrescentar, e então começaram a caminhar juntos. As mulheres trocaram algumas palavras em voz baixa, e Gaius percebeu que estava obscuramente aliviado pelo fato delas não se conhecerem assim tão bem. A luz, só algumas noites após a lua cheia, fornecia luminosidade suficiente para iluminar o caminho. Podiam ver muito bem a rua e em muitas árvores cintilavam nuvens de flores brancas em botão. Ao abrirem o portão, o valete de Marcélio saiu com um lampião para encontrá-los. Quando Tércia começou a se mexer, a moça bretã colocou-a no chão, e ficaram todos olhando uns para os outros na súbita claridade. Você precisa ficar e comer alguma coisa conosco, já que perdeu o ágape, Júlia declarou. Oh, não posso, a moça falou envergonhada. É muito delicado da sua parte, senhora, mas não tive permissão para vir. Preciso voltar para casa imediatamente, senão darão por minha falta e então, mesmo que não seja castigada, não poderei tornar a vir. Então não vou prendê-la. Seria uma péssima compensação pela sua gentileza, Júlia disse rapidamente. Gaius irá com você. Esta parte da cidade é muito calma, mas antes de você sair dos portões, é possível que haja pessoas que uma moça como você não deve encontrar. Isso não será necessário, senhora, tentou argumentar, mas Gaius interrompeu. Eu irei de bom grado. Queria mesmo caminhar um pouco antes de me deitar e posso levá-la em segurança até sua casa. Pelo menos poderia perguntar-lhe o que uma moça da Casa da Floresta estava fazendo no meio de cristãos. A resposta, pensou, poderia ser reveladora. Quando ela conchegou mais o casaco no corpo, um casaco escuro e sem graça do tipo usado por uma criada de uma casa respeitável, ele imaginou se seria pelo fato de por baixo dele usar o traje das sacerdotisas. Gaius apanhou uma tocha, mesmo com a lua, tinha juízo suficiente para não caminhar pelas ruas sem levar uma, e achou que uma boa iluminação poderia tranquilizar a moça. Ela beijou todas as meninas, inclusive a pequenina sonolenta nos braços de Júlia, e desceu os degraus ao lado dele. Atravessaram as ruas silenciosas sem atrair nenhuma atenção, mas mesmo depois de deixarem para trás as últimas casas, sua companheira não fez menção de puxar o capuz para trás, embora a noite estivesse quente. O silêncio parecia opressivo. Há quanto tempo você frequenta os cultos do novo templo? Gaius perguntou finalmente. Desde que foi construído. E antes disso? Quando era pequena, minha mãe costumava levar-me a reuniões nos aposentos dos criados na casa de um dos homens importantes da cidade, cujo valete era cristão. Mas você mora na Casa da Floresta, disse franzindo a testa. É verdade, respondeu em uma voz baixa. A sacerdotisa de lá me deu abrigo. Sou órfã. Mas não estou presa por nenhum voto. Meu pai é bretão. Está exilado agora. Mas minha mãe era romana. Ela me mandou batizar e quando eu soube que Padre Petrus estava morando perto, quis aprender mais sobre a fé que ela professava. Gaio sorriu. E o seu nome é Valéria? Ela piscou os olhos surpreendida. Já fazia muito tempo desde a última vez que ouvira aquele nome. Este é o nome pelo qual minha mãe me chamava. Mas já sou Senara há tanto tempo que quase o havia esquecido. O Padre Petrus diz que é meu dever obedecer aos meus guardiães, mesmo que sejam pagãos. Pelo menos na Casa da Floresta nenhum mal me acontecerá. Ele diz que os druidas estão entre os bons pagãos que um dia terão a chance de salvar-se. Mas não devo fazer nenhum voto. E o apóstolo Paulo ordenou que os escravos obedecessem os seus senhores. A liberdade está na alma, mas o status legal do corpo pode ser ignorado e nem as promessas legais. Pelo menos tem bom senso, ele resmungou. É uma pena que não entendam este raciocínio para cobrir o seu dever para com o imperador. Senara continuou a conversar como se não tivesse ouvido, e ele imaginou se a sua falação estivesse disfarçando o medo, mas estava encantado demais com a música da voz dela para se importar com as palavras. Tinha a mesma inocência de Eilan quando era jovem. É claro que não me pedem para pecar na Casa da Floresta, e há gente boa lá, mas quero ser um crente de verdade e ir para o céu.
Entretanto, eu teria medo de ser mártir e costumava temer que pudessem achar que era o meu dever morrer pela minha fé, como um dos santos de quem minha mãe me falou. Mas era apenas um bebê, mas posso me lembrar. Mas o governo não está perseguindo os cristãos agora. Ela hesitou enquanto Gaius procurava alguma coisa para dizer e ela prosseguiu. É claro que hoje o padre Petrus estava realmente falando ao meu respeito. Algumas pessoas da congregação sabem que eu estou num dos templos pagãos e me desprezam por permanecer lá. Mas padre Petrus diz que não preciso sair até atingir a maioridade. E depois, ele perguntou, Valérius vai arranjar um casamento adequado para você? Oh, não. É provável que eu entre para uma irmandade sagrada. No céu, segundo os padres, não há casamento nem promessa de casamento. Que desperdício, Gaius declarou. Ele havia ouvido aquilo antes. Acho sinceramente que os padres devem estar errados. Oh, não, pois quando o mundo terminar você não vai querer estar com nenhum pecado em sua alma. Gaius afirmou com absoluta franqueza. Nunca me ocorreu preocupar-me com a minha alma, nem mesmo indagar a mim mesmo se possuía uma. Ela parou e se virou para ele no escuro. Mas que coisa horrível, disse apreensiva. Você não quer ser atirado no poço do inferno, quer? Acho estranho uma religião que condena as pessoas por ter filhos ou pelo ato que os concebe. E quanto ao seu poço do inferno, certamente não passa de uma fábula como Tártaros ou Hades. Nada que assuste uma pessoa racional. Você está querendo me dizer que acredita realmente que é para lá que irão aqueles que não cumprirem as regras de Padre Petrus? Ela tornou a parar e levantou o rosto para ele, branco como um lírio do luar. Mas é claro que sim. Você precisa pensar na sua alma agora, antes que seja tarde demais. Se outra pessoa, que não esta moça tão bonita, falasse sobre isto com Gaius, ele provavelmente teria rido na sua cara. Quando Júlia conversava sobre esses assuntos, ele ficava mortalmente entediado. Mas, neste caso, respondeu com mais delicadeza. Se você se preocupa com a minha alma, vai ter que me ajudar a salvá-la. Ela respondeu meio em dúvida. Eu acho que Padre Petrus poderia ajudá-lo muito mais. Tinham chegado à entrada da alameda de carvalhos que conduzia à casa da floresta. E ela parou preocupada. Posso seguir sozinha, e você não deve chegar mais perto. Poderia ser visto, e então eu seria apanhada e punida. Ele a segurou pelos ombros e disse, meio brincando, meio pedindo. Então, vai deixar que a minha alma se perca? Precisamos nos encontrar de novo. Ela pareceu perturbada. Eu não devia dizer isso, falou abruptamente, mas levo comida para o Padre Petrus ao meio-dia todos os dias. Se você por acaso estiver lá, eu acho que poderemos conversar. Então você irá certamente salvar minha alma, se é que ela pode ser salva, Gaius respondeu. Ele não ligava a mínima para esta suposta alma, mas sabia que queria tornar a ver Senara. Eu jamais tornarei a vê-la. Eilan afastou abruptamente de Cailian e ficou olhando para o jardim. Isso é tolice, exclamou Cailian, a pontada de medo causada por estas palavras se transformando em raiva. Agora é você que está tendo premonições idiotas. Foi você mesmo que quis que eu fosse. Os ombros magros de Eilan tremeram. Não fui eu, foi a deusa falando por meu intermédio, e sei que temos de cumprir a vontade dela. Mas, Cailian, agora que chegou a hora, como é duro? É duro mesmo, Cailian respondeu. Mas é que sou obrigada a abandonar você e tudo o que amo. Você tem certeza de que era a deusa falando e não Ardanos cochichando no seu ouvido? Ele vem querendo nos separar desde que eu o obriguei a deixar que você ficasse com seu filho. Eu acho que isto deixa contente, murmurou Eilan. Mas você acha mesmo que é tudo culpa dele? Será que tudo o que eu tentei fazer aqui não passa de uma mentira? Cailian percebeu o sofrimento dela e não pôde mais manter a sua raiva. Minha querida, minha pequenina, pôs a mão no ombro de Eilan e a outra mulher caiu-lhe nos braços. Ela não fez nenhum ruído, mas seu rosto estava molhado de lágrimas. Nós não devemos brigar como crianças quando temos tão pouco tempo. Há momentos em que o poder dos deuses queima como o sol, e então ele fica escuro e a luz parece ter sido apenas um sonho. Foi sempre assim. Mas acredito em você, meu amor. A sua fé tem me sustentado, Eilan murmurou. Ouça, disse Cailian, isso não é para sempre. Um dia, quando estivermos velhas, riremos dos nossos medos. Eu sei que estaremos juntas, retrucou Eilan vagarosamente. Mas se é nesta vida ou em outra, não sei.
Minha senhora, Ru falou do portão. Os carregadores estão esperando. Agora você precisa ir. Eilan endireitou o corpo, tornando-se de novo a suma sacerdotisa. Nós duas devemos servir a senhora nos lugares onde ela nos chama. Não importa nossos sentimentos. Está tudo bem. Eu voltarei, você vai ver. Kylian falou com a voz embargada, dando-lhe um último abraço rápido e depois soltando-a. Então ela se afastou, sabendo que se olhasse para trás também iria chorar. E não devia, não diante das jovens sacerdotisas e dos homens. Foi só depois que as cortinas da liteira fecharam-se que deu vazão às lágrimas. Passou a maior parte da viagem triste e chuvosa para o país do verão, de mau humor, e o fato de ser obrigada a viajar de liteira não contribuiu em nada para melhorar o seu humor, pois este era o meio de transporte que detestava. Estava acompanhada das sacerdotisas escolhidas para o novo estabelecimento. Eram na maioria jovens e todas recém-chegadas à casa da floresta, de modo que não tinham coragem de falar com ela nada que não fosse o assunto mais prosaico. Kylian tinha pouco a fazer além de cultivar a sua raiva. Já estava quase escurecendo quando a pequena procissão passou pela abertura entre as montanhas e transferiu-se para embarcações, para atravessar as águas rasas que cercavam o Thor. Este se erguia formidável em direção ao céu, coroado por um círculo de pedras, e mesmo dali ela podia sentir o seu poder. As casas redondas dos druidas amontoavam-se na parte baixa das encostas. No vazio acima, podia vislumbrar algumas cabanas menores, parecendo colmeias, que deviam pertencer aos cristãos que Ardanos havia permitido que se estabelecessem lá. O perfume de alguma madeira cheirosa, talvez maçã, flutuava no ar. Foram recebidas no sopé da montanha pelos jovens sacerdotes ali colocados para isso, com muitas expressões de deferência e boa vontade, embora parecessem um tanto incertos acerca dos motivos de sua vinda. Apesar de sua raiva, ela se divertiu com a confusão deles e começou relutantemente a aceitar o inevitável. Para o melhor ou para o pior, os druidas a haviam mandado para lá. Mesmo eles não passavam de instrumentos da deusa, que tinham ordenado a sua presença lá em termos muito claros. Quando chegaram ao santuário propriamente dito, já estava escuro. Os sacerdotes a cumprimentaram educadamente, se não cordialmente, mas na realidade Kylian não esperava ser bem-vinda. Se isto era um exílio, pelo menos era honroso, e já que ela não podia alterá-lo, ao menos tiraria o melhor proveito possível dele. Depois dos cumprimentos de praxe, encontrou as mulheres encolhidas e confusas ao lado do fogo. Um dos sacerdotes a conduziu para uma casa de teto baixo de sapê que, conforme se desculpou, não era adequada para abrigar uma sacerdotisa, muito menos a sua importância. Mas eles nunca tinham tido que lidar com o problema de hospedar mulheres. No entanto, já que o arquidruida ordenara, eles se apressaram em assegurar-lhe que iriam providenciar rapidamente a construção de uma casa adequada, assim que ela dissesse o que queria e que toda a assistência necessária seria prestada. Depois que Kylian certificou-se de que todas as moças estavam acomodadas em segurança no dormitório, rapidamente desocupado que tinha abrigado os jovens noviços e pôde finalmente procurar a sua própria cama. Estava quase caindo de cansaço. Embora a cama e o lugar fossem estranhos, para sua surpresa dormiu tranquilamente a noite inteira e acordou quando a madrugada estava avermelhando o céu. Vestiu-se sem acordar as outras mulheres e saiu sozinha. Raios rosados de luz começavam a riscar o céu. O caminho diante dela levava ao alto da colina. Quando ficou mais claro, Kylian estudou cuidadosamente o ambiente em volta. Aqui neste local remoto, teria o seu destino a conduzido? À medida que o sol foi nascendo, pôde ver que o Thor dava uma grande extensão da terra selvagem inteiramente cercada de cerradas brumas que vinham do grande lençol de água. Haviam chegado tão tarde no dia anterior que ela mal notou de tanta fadiga e exaustão que o estágio final da viagem havia sido feita de barco. As encostas arborizadas de outras ilhas erguiam seus cumes verdes escuros no meio da névoa. O silêncio era muito grande, mas, enquanto o sol se erguia e Kylian observava aquela terra estranha, ouvia um leve murmúrio de canto, vindo de algum lugar não muito distante.
Ela se virou. O som vinha de uma pequena construção bem no alto da colina. Ela subiu um pouco mais para ouvi-lo com maior clareza. A música era suave e lenta, a ressonância profunda de vozes masculinas soando estranha aos seus ouvidos após tantos anos no meio de mulheres. Após algum tempo conseguiu distinguir algumas palavras. Pareceu-lhe que cantavam em grego. Kyrie eleison, Christe eleison. Ouvira dizer que era assim que os cristãos se dirigiam ao seu Senhor. Esta devia ser a comunidade que refugiados a quem o arquidruida permitira se estabelecer ali. Hoje em dia, todo tipo de religião estava surgindo no império. Logo em seguida, o som cessou e ela viu um velho curvado como que pelo peso da idade olhando para ela. Piscou os olhos, surpresa, pois não o havia visto aproximar-se. E isto era incomum para uma sacerdotisa com a sua experiência. Quando olhou para ele baixou os olhos. Ele devia ser um daqueles padres cristãos. Ouvira dizer que muitos deles se recusavam a olhar para uma mulher estranha. Mas, aparentemente, ele tinha permissão para falar com ela. Falou no latim rude usado no dialeto por todo o império. Bom dia para você, minha irmã. Posso perguntar seu nome? Sei com certeza que você não é uma das nossas catecúmenas, pois há muitos anos que não temos mulheres aqui, exceto as veneráveis senhoras que vieram conosco há muitos anos atrás, e você é jovem. Kylan sorriu um pouco ao pensar que alguém pudesse considerá-la jovem, mas o padre tinha a cabeça branca e era frágil como uma folha caída. Ao menos em anos poderia ser seu avô. Não sou mesmo, disse. Sou uma das que adoram o deus da floresta. Meu nome é Kylan. É mesmo? Ele perguntou educadamente. Conheço um pouco a respeito dos irmãos entre os druidas e não sabia que havia mulheres. Aqueles que moram aqui não têm mulheres, respondeu. Pelo menos não até agora. Fui enviada à Casa da Floresta ao norte, para estabelecer uma casa das donzelas. Subi a colina para ver para onde os deuses me haviam conduzido. Você fala como alguém que tem um conhecimento de verdade, minha irmã. Então, sem dúvida, sabe que todos os deuses são um deus. Ele parou e Kylan completou. E todas as deusas são uma deusa. Seu rosto idoso era gentil. É assim. Aqueles a quem nosso Senhor se mostrou como o Filho Divino de Deus não veem a face de Deus em nada que seja feminino. Então, para eles, nós falamos não da deusa, mas de Sofia, a divina sabedoria. Mas nós compreendemos que a verdade é uma só. Então, minha irmã, parece-me muito apropriado que erga aqui um santuário para a divina sabedoria à maneira do seu povo. Kylan fez uma mesura. O rosto dele era todo enrugado, mas não parecia mais feio, mais resplandecia de bondade. Que trabalho esplêndido! A que devotar o resto desta encarnação, minha irmã. Ele sorriu, seu olhar voltou-se para dentro. Parece correto você estar aqui, pois tenho a sensação de que servimos nos mesmos altares antes. Não pela primeira vez durante este estranho encontro, Kylan ficou espantada. Eu tinha ouvido dizer que os irmãos de sua fé negam a verdade das encarnações. Falou, mas o que havia dito era verdade. Ela o reconhecia realmente com o tipo de certeza que sentira ao conhecer Eilan. Está descrito que o próprio mestre acreditava, disse o velho padre, pois ele disse acerca do indicador do caminho, a quem os homens chamavam de João, que era Elias reencarnado. Está escrito também que ele disse que havia leite para os bebês e carne para os homens fortes. Muitos dos bebês entre nós, novos na fé, recebem o alimento apropriado a seus espíritos infantis, para evitar que deixem de consertar as suas vidas por acreditar que realmente a terra permanecerá para sempre. No entanto, o mestre disse que esta geração não desaparecerá antes que o Filho do Homem venha. Portanto, estou aqui para que até mesmo as pessoas do fim do mundo ouçam e conheçam a verdade. Kylan falou baixinho, que a verdade prevaleça. Sucesso para a sua missão, irmã. O velho respondeu. Há muitos aqui que receberiam de bom grado uma irmandade piedosa. Ele se virou como se fosse embora. É permitido perguntar o seu nome, irmão? Eu me chamo José e fui mercador em Arimateia. Ainda há mulheres santas vivendo no meio de nós que viram a face do Mestre durante a vida. Elas receberão com prazer a companhia de mulheres esclarecidas.
Kylan tornou a fazer uma mesura. Achou estranho, mas um bom presságio, receber melhor acolhida por parte dos cristãos, que não aceitavam facilmente as mulheres do que os seus irmãos druidas haviam demonstrado. Servo da Luz. O título ficou na sua cabeça, vindo de algum lugar anterior à memória. Quando o velho padre começou a descer a colina, suas mãos moveram-se num gesto de reverência, mais antigo até do que os druidas. Se uma alma como aquela podia aliar-se aos cristãos, devia haver alguma esperança para eles, afinal. Enquanto ele desaparecia no interior da pequena igreja em forma de colmeia, Kylan se viu sorrindo. Ela sabia agora que a Deus iria apoiar seu trabalho e que ela tinha sido enviada para lá por um bom motivo. Iria começar naquele mesmo dia. Enquanto Kylan tomava café com as outras mulheres, ocorreu-lhe que neste novo lar, onde todas estavam longe de tudo o que lhes era familiar, ela não poderia manter o distanciamento que lhe anou, e depois Eilan havia observado dentro da Casa da Floresta. Tomou a sua primeira decisão. Elas não seriam servidas por gente de fora. Era o primeiro passo para determinar quanto contato teriam com o clero masculino. Uma decisão mais fácil foi apontar uma das noviças mais altas e fortes para localizar um lugar adequado para uma horta e semear o maior número possível de vegetais. É claro que parte da comida seria fornecida pela população local, mas ela queria deixar claro desde o início que elas não iriam depender de forma alguma dos sacerdotes druidas. Os sacerdotes não teriam uma sombra de desculpa para querer controlar a vida das mulheres ali. Escolheu outra jovem, provavelmente a menos inteligente de suas subordinadas, para cozinhar e servir a comida, prometendo-lhe toda a assistência necessária. Mais tarde, no mesmo dia, falou com um dos sacerdotes e combinou que um prédio seria construído antes que a neve do inverno se acumulasse, podendo abrigar 4 ou 5 vezes o número original delas. Com educação, mas com firmeza, descartou a sugestão do velho sacerdote de que suas acomodações atuais poderiam bastar, pelo menos até o final daquele inverno. Quando finalmente se despediu dele, ele tinha um ar espantado. Ela suspeitou que ele estivesse se sentindo como alguém que foi atropelado por uma parelha de cavalos e percebeu que pela primeira vez poderia fazer cumprir a sua vontade. Não era uma sensação desagradável. A Deus estava mesmo em ação aqui, pois agora a senhora podia usar o máximo dos talentos dela, o que nunca havia sido possível antes. Ela sentia a falta de Dieda, que poderia ajudar com as mulheres mais jovens e ensiná-las a cantar. Mas pensou, era melhor não haver nenhuma hostilidade entre elas, especialmente por serem obrigadas a um contato tão estreito. Aqui não havia ninguém para protestar contra qualquer regra que se estabelecesse. Decidiu escolher a mulher com mais experiência em canto para aprender a tocar harpa, e talvez até chegasse a ensinar-lhe a arte de fabricar este instrumento. Quando finalmente deitou-se para dormir, depois de uma noite juntando as mulheres para sua primeira lição de memorização das palavras não escritas da deusa, ouviu o canto doce vindo, mais uma vez da igreja distante. Foi a ação do canto renovado, Kyrie Eleison, que ela adormeceu, mais satisfeita com o lugar para o qual a deusa havia enviado e que julgara possível. Aquela noite sonhou com um santuário servido por donzelas, com pátios e salões sobre o sagrado Thor, que um dia poderiam ser erguidos lá. Talvez não durante sua vida, mas um dia estariam lá.